Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou falar das instalações, da estrutura do galinheiro em geral, até os piquetes. E por falar neles, o tempo bom voltou, hein? Tá tudo verdinho. Enfim, vou falar o que é preciso para criar galinhas de forma segura. Desde já quero mandar abraços para Armando da Granja Portugal, Daniel de Guarapuava, Paraná, Matheus Fonseca, Gabriel do Ambari e Maurílio Marcos. Um forte abraço a todos e vamos ao vídeo. Então, eu sempre recebo perguntas com relação ao tamanho do galinheiro, o espaço necessário para criar uma determinada quantidade de aves, sobre os piquetes, etc. Eu vou mostrar minhas instalações e dar uma resumida nesse assunto. Daria um vídeo muito grande se a gente fosse falar detalhadamente. Primeiro, se você vai criar galinhas no quintal e o espaço é limitado, não há muito o que fazer, a não ser construir um pequeno abrigo para proteger as aves das variações do tempo, do sol, da chuva, do frio, etc. Fazer os ninhos, o poleiro, colocar o comedouro e o bebedouro. O problema de ter pouco espaço é que suja muito rápido, portanto, é preciso fazer limpeza constantemente para evitar mau cheiro e doenças. Eu não aconselho mais do que 3 aves por metro quadrado numa criação de quintal, com pouco espaço. Se tratando de uma criação com fins comerciais lucrativos, como a minha, você precisa de uma boa estrutura. No mínimo 3 espaços são necessários, ou 3 baias, Uma para a fase inicial, que é para os pintinhos, outra para a fase de recria, os franguinhos, e outra para a fase final, postura ou engorda, dependendo da finalidade da sua criação. Então, no mínimo 3 espaços, sem falar que provavelmente você precisará de um pequeno espaço para aves que venham a adoecer. E se você for criar para postura e corte, terá que dobrar os espaços, pois não dá para criar aves de corte e postura no mesmo local. E a gente está falando de um negócio onde você adquire pintinhos de um dia ou possivelmente franguinhos. Caso queira trabalhar com reprodução, precisará de baias para separar matrizes e reprodutores, um local para colocar a chocadeira ou uma baia para galinhas que chocam, caso você queira fazer incubações naturais. No meu caso, faço incubação natural e artificial. A chocadeira fica em casa. Também tenho espaço para armazenar a ração, e equipamentos, ferramentas necessárias para os trabalhos na granja. Neste mesmo local, você pode colocar a chocadeira e armazenar alguns remédios. E também neste mesmo local, você pode armazenar os ovos até o final do dia, quando são levados para casa e entregues aos clientes. Caso queira regularizar a granja, precisará fazer um entreposto de ovos, que custa caro e são muitas exigências. Também tenho uma baia para aves recém-chegadas à granja. Uma hora por outra, a gente precisa adquirir aves vindas de outras criações e este espaço para a quarentena é essencial. O espaço está ocupado com esse galo New Hampshire porque estava faltando lugar para ele. Agora já deu uma aliviada, vendi alguns frangos e logo tiro ele daqui. Então estamos falando de 8 espaços ou baias necessárias. E considere fazer mais uma baia para separar os machos, das fêmeas, e uma também para os refugos. Aves que não se desenvolvem direito, que precisam de um tratamento diferenciado para se recuperar. Portanto, eu tenho todos esses espaços aqui na granja, na verdade tenho mais, são 11 baias no total, e o pinteiro, que fiz recentemente. Nem sempre todas essas baias serão utilizadas, todos esses espaços, mas acontece que fiz várias incubações, muitas aves com idades diferentes que precisam ser separadas. Mas chega uma hora que você não tem pintinhos, não tem aves doentes, não tem aves em reprodução. E ter espaços de sobra é bom, porque você faz um vazio sanitário. Dá para levar as aves para outro lugar, caso apareça alguma infestação de piolhos, ácaros, etc.
A estrutura ideal custa caro, mas você pode ir fazendo ao longo do tempo, né? Como eu fiz aqui. Inclusive reaproveitei muito material e 90% eu construí sozinho. Claro que ao longo desse tempo a gente foi improvisando. E assim, quanto maior o número de raças, mais baias serão necessárias. Aqui eu deixo as galinhas misturadas, juntas somente com o galo. Separo os demais galos e quando é para fazer incubação, eu separo as matrizes com eles. As 3 principais baias aqui têm as seguintes medidas. A parte maior das galinhas tem cerca de 16 metros quadrados. São 5 metros de comprimento por 3,30 de largura. E as outras duas têm cerca de 8 metros quadrados cada. São de 2,5 por 3,30. É recomendado 5 ou 6 galinhas por metro quadrado dentro do galinheiro, mas isso é para galinhas poedeiras comerciais, que são pequenas. Galinhas maiores, como as minhas, não dá para colocar mais de 3 por metro. Fica muito acanhado e é estressante. Falando dos piquetes, atualmente são 3. Em um deles, as galinhas têm acesso o dia inteiro, por isso elas já acabaram com a maior parte do capim. Mas como falei no vídeo anterior, o capim não é tão importante. O piquete é uma questão de bem-estar. E tendo qualquer vegetação, já é interessante. Não tem como as galinhas não se sentirem bem aqui. Nos outros 2 piquetes, o capim está se recuperando. Aqui solto as aves de vez em quando. São os franguinhos do ameraucano e as frangas polacas, que estão iniciando a postura. O piquete delas tem cerca de 400 metros quadrados. O das galinhas tem uns 300 e os pintinhos, tem uns 200. Existem normas para o espaço no piquete por ave, pelo menos meio metro por ave. 3 metros quadrados por ave é o ideal. Acho que quanto mais espaço, melhor. Mais liberdade para as galinhas, mais bem-estar. Na verdade, a maioria das galinhas não vão muito longe do galinheiro. Para você ter uma ideia, olha como o capim está intacto no final do piquete. Obrigatoriamente, uma criação caipira precisa ter piquete. As galinhas precisam ser livres, mas não necessariamente na fase inicial e recria, somente na fase produtiva. Para finalizar o vídeo, vou dar uma atualizada aqui na criação. Nasceram os pintinhos na chocadeira, saíram os 4 das polacas brancas e somente um sem o pescoço pelado. Porém, aparentemente, só um deles é homozigoto, tem menos penugem que os demais. Os outros pintinhos são do Thompson com as New Hampshire e das Suras com o ameraucano. Desta vez, não saíram tão bonitos quanto os anteriores. Só um é suro e todos com pernas claras. Bom, esta franga já iniciou a postura, muito precoce, ainda não completou 5 meses. É filha do galo New Hampshire com galinha de pescoço pelado. E por último, vendi uns 8 franguinhos, dei uma aliviada nos espaços e no consumo de ração. E desses vendidos, 3 eram filhos do Rhode com as galinhas New Hampshire. E parece que tem mais machos. E a galera falando que eram todas fêmeas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se chegaram até aqui, não esqueçam de deixar sua curtida e inscrever-se no canal para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.